Olá, como vai? Eu me chamo Mauro César, sou psicólogo clínico e estamos hoje no nosso último episódio falando de essência, um tema abrangente, amplo, profundo e que tem a ver com a nossa existência, com a nossa vida. Ao longo desses 5 episódios, nós começamos falando de Jean-Paul Sartre, que construiu o existencialismo, baseado em filósofos como Kierkegaard, como Heidegger, como Husserl, e construiu a ideia de uma vida baseada em projetos. Depois fomos falando de outros autores, como Carl Gustav Jung, como Carl Rogers também. E assim fomos abarcando esse tema cheio de amplitude, que é o tema da nossa essência, de tornarmos-nos quem somos. E nesse ínterim falamos muito de Friedrich Nietzsche, que é um dos símbolos máximos do tornar-se quem somos. Foi uma das associações que Nietzsche fez com a necessidade de uma existência baseada na singularidade. Fomos falando das obras, enfim, o nosso tema ficou bastante amplo e com gosto de quero mais. No episódio passado, no 4º episódio, nós falamos, por exemplo, sobre o exorcismo do sintoma, ou seja, a necessidade de fazermos uma escuta do próprio sintoma, porque ele nos fala da nossa essência, do quanto estamos desconectados da matéria-prima que é própria da nossa natureza e como que temos que olhar para esse sintoma não como um inimigo e sim como um aliado da aproximação da saúde. Falamos, quando começamos a abordar Jung, da necessidade de irmos até o nosso inconsciente, adentrarmos a essas camadas do inconsciente, percebermos a nossa história, os nossos conteúdos traumáticos, os nossos núcleos adoecidos, para a partir de então termos atitudes renovadas e construir uma essência baseada nessa conexão consigo mesmo. Tarefa para a vida toda. E daí nós nos perguntamos de repente qual é a forma de acessar essas camadas mais profundas do nosso inconsciente. Uma tarefa bastante difícil essa que eu vou lhes dar, mas com a ajuda de um psicoterapeuta que tenha esse embasamento no que eu vou falar, é possível sim aprofundar. Com isso eu desejo falar dos nossos sonhos, a nossa atividade onírica, os sonhos que temos quando dormimos, quando acordamos, os pesadelos, enfim, que é uma linguagem das mais fiéis do nosso inconsciente. E infelizmente, frente a um mundo bastante mecanizado, mecanicista, bastante imediatista, essa atividade ou ela foi esquecida ou relegada ao campo da fantasia puramente esotérica, que não traz o devido valor. Afinal de contas, os sonhos hoje são interpretados em revistas com significados dos mais chulos, mas o sonho, para ser compreendido e transformar-se em ferramenta de saúde psíquica e, consequentemente, até de saúde física, necessita ser interpretado segundo a história de cada indivíduo. Portanto, vejamos mais uma vez que o trabalho da essência diz respeito a tornarmos-nos quem somos, a estarmos conectados com a nossa história, com a nossa essência. E o papel dos sonhos é tão significativo que nós encontramos os sonhos desde as primeiras narrações bíblicas até os dias de hoje. Mas deixamos de sonhar, ou falamos que isso é besteira, que o sonho é bizarro, que o sonho é aleatório e não compreendemos essa linguagem potente do inconsciente. E que quando nós deixamos de dar a devida atenção, é como se o inconsciente adormecesse, é como se ele fosse um personagem vivo e falasse coisas do tipo, olha só, ele ou ela não liga mesmo para o que eu estou falando, eu adormeço, e daí nós paramos de sonhar ou nunca lembramos desse sonho. Mas quando de repente produzimos o hábito de um caderno de sonhos e anotamos logo pela manhã as vivências oníricas, é como se o inconsciente fizesse outra linguagem e dissesse, olha só, ele, ela está me dando valor e eu vou conversar com ele todas as noites, e assim começamos a produzir um material riquíssimo de símbolos, muitas vezes mitológicos, que é preciso um psicoterapeuta bastante treinado e aprofundado no assunto para interpretarmos à luz da nossa própria história.
Dentro desse aspecto, eu gostaria de citar uma obra importantíssima, editada no ano de 1605. Um dos romances mais importantes da humanidade, um dos livros, talvez, mais lidos em todo o mundo depois da Bíblia. Diz respeito a Dom Quixote. Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. O livro escrito por Miguel de Cervantes, autor espanhol. Um livro denso e que fala basicamente sobre o sonho, o imaginário, o exercício da fantasia própria, o exercício da crença, da esperança, da divagação e muito particularmente do sonho de coisas, do sonho de um caminho, o sonho de um percurso, o sonho de batalhas internas, enfim. O livro é super rico e é um treinamento para estarmos começando a desenvolver novamente esse conteúdo, essa ferramenta que nós temos todos nas nossas profundezas da estrutura psíquica e que podem revelar cada vez mais os nossos complexos, os nossos núcleos adoecidos. Esse episódio, particularmente, ele traz uma certa complexidade. Pode parecer um tema novo para você, mas nunca é tarde para se iniciar nesses conteúdos, nessa proposta, nessa literatura. Seja na literatura de Jung, que fala sobre os sonhos, no seu seminário que está nas obras completas, como no livro Dom Quixote que eu citei. Então vejamos que nesses episódios que construímos aqui, sobre a essência, nós pegamos de Sartre com o livro A Náusea e o Muro. Depois falamos de Friedrich Nietzsche com o livro Assim Falava Zaratustra. Depois falamos de Carl Gustav Jung, que tem inúmeras obras para adentrarmos. E agora estamos falando do livro Dom Quixote de La Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Panza. São obras que continuam atualíssimas e que trazem a essência do sofrimento humano e dos potenciais humanos. Jung, inclusive, foi um dos primeiros psicoterapeutas, médicos, psicólogos a mencionar que a realidade, o mundo do sofrimento e o mundo de potências da alma está muito bem descrito nos romances universais. Seja Dostoiévski, seja em Dom Quixote, que é Miguel de Cervantes o autor, seja em Nietzsche, autor muito importante, e no próprio Jung. Ali estão descritas as nuances do sofrimento humano e, junto com isso, a possibilidade de adentrarmos numa conversa conosco mesmos e nos aproximar da saúde existencial. Vejamos, é um recorte pequeno, mas que nos dá a noção já do quão profundo é adentrarmos no caminho da construção da própria essência, da investigação da própria natureza, que já foi construída de forma inconsciente nos anos infantis, da nossa infância, mas que continua sendo construída conforme as nossas escolhas, gerando consequências, mas que podemos sim adquirir uma postura observadora diante disso e estarmos escolhendo atitudes renovadas para as nossas transformações, o que Jung falou que seria um processo alquímico, a transformação de si mesmo. Eu espero que tenham gostado dessa série da essência e vamos ficar juntos, que teremos mais séries, mais temáticas e mais conteúdos em torno da alma humana, esse universo inesgotável que somos todos nós.